Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um bimestre, mais uma disciplina. Esse bimestre, então, junto com vocês na disciplina de métodos espectrofotométricos e eletroanalítica, essa é uma disciplina do eixo das analíticas, instrumental, né? Então, comigo, métodos espectrofotométricos e eletroanalítica, com o professor André, os métodos espectroscópicos e cromatografia, e no mesmo eixo vocês têm análises volumétricas, que é um eixo da química analítica clássica e que então está contemplada nesse bimestre. Acredito que a maioria já passou com alguma disciplina comigo, né, no curso, mas cabe lembrar a minha graduação em Química, o meu mestrado e doutorado em Química Analítica, o pós-doutorado também trabalhando com Química Analítica Instrumental, mas na época eu trabalhei com métodos espectrométricos, né? No pós-doc, a oportunidade de trabalhar com projetos na área de eletroanalítica e também de espectrofotometria. Então, pessoal, eu brinco que essas disciplinas do qual eu tenho bastante experiência e vivência acadêmica, além de dar aula, é um passeio para mim e que me dá um enorme prazer. Então, eu espero que eu consiga transmitir para vocês os conhecimentos necessários, mas também que eu consiga transmitir esse prazer e esse gosto que eu tenho pela química analítica instrumental. Então, a disciplina é uma disciplina de 80 horas, dividida em 4 módulos, e vai acontecer aí no período de 9 de agosto até 10 de outubro. Né? Na verdade, o módulo ele fecha em 27 de setembro. Então, a química analítica ela faz parte, né, das grandes áreas da química, embora a gente já tenha conversado de que essas áreas elas são interdisciplinares, né? Então, dentro aí das grandes áreas da química analítica, a gente pode separar em duas frentes, né? A química analítica clássica, a química analítica instrumental. E que ambas respondem às perguntas, né? Da qualitativa e da quantitativa, que é o que tem e o quanto tem, né? Então, a química analítica clássica, vocês vivenciando aí nas análises volumétricas com o professor André, e a parte instrumental vivenciando comigo e também com o professor André, com a espectroscopia, espectrofotometria, cromatografia e as eletroanalíticas. O objetivo, pessoal, é trazer conhecimento para vocês dessas disciplinas. No meu caso, então, dessa disciplina, é trazer e propiciar conhecimento sobre os métodos empregados para a quantificação de substâncias, espectrofotometria de absorção e emissão, na região do ultravioleta visível, e também das técnicas eletroanalíticas, que é a potenciometria e também a voltametria. Então, especificamente, essas técnicas elas são utilizadas para quantificação. Posso utilizar a espectrofotometria de absorção no V visível para determinar substâncias, mas hoje a gente tem técnicas mais específicas para isso. Então, usualmente, a espectrofotometria de absorção e de emissão e as técnicas eletroanalíticas, elas são utilizadas mais para quantificação de substâncias. Então, qual que serão as habilidades e competências a serem desenvolvidas, né? A espectrofotometria, vocês vão ver que a gente vai poder quantificar substâncias por meio da interação da luz com a matéria, que especificamente na região do ultravioleta visível. Então, para isso, a gente vai ter que conhecer o espectro eletromagnético, que o espectro eletromagnético nada mais é do que a luz, né? Então, entender um pouquinho sobre a luz e os fenômenos de absorção e emissão, e descrever essas propriedades. Indicar as espécies moleculares, né? Identificar, conhecer as espécies moleculares que absorvem radiação ultravioleta e visível, e também entender um pouco da lei de Beer, que é ela que vai permitir que eu possa determinar a concentração por meio da transmissão, absorção, e com isso, pela determinação do coeficiente de absortividade molar.
né? Conhecer os equipamentos que envolvem essas técnicas e elaborar curvas analíticas e também de adição de padrão, que é o método pelo qual a gente faz a determinação das concentrações das espécies de interesse em meio aquoso. Avaliar e determinar a concentração dessas substâncias. E depois, numa terceira etapa, que vai estar lá no terceiro módulo, a gente vai falar sobre as técnicas eletroanalíticas, que, na verdade, essas técnicas eletroanalíticas já vai ser a interação da matéria com eletricidade, seja corrente, seja potencial, e com isso também obter informações. Então, as duas técnicas, então, a competência e a habilidade é conhecer e aplicar as técnicas eletroanalíticas, potenciometria e voltametria. Então, conhecer o fundamento dessas técnicas e também a aplicação delas para a quantificação de analitos de interesse. O conteúdo programático vai de encontro disso, né, para desenvolver essas habilidades e competências. Então, nós teremos uma etapa da introdução à técnica espectrofotométrica, que é justamente entender essa interação da luz com a matéria. Depois, identificar as espécies moleculares, fazer a determinação de concentração utilizando, né, ou de acordo com a lei de Beer, de Lambert-Beer, a elaboração das curvas analíticas e conhecer e aplicar as técnicas eletroanalíticas de potenciometria e também voltametria. Então, aqui são algumas imagens do que a gente vai ter, né, ao longo aí desse bimestre. Então, o espectro eletromagnético, mas no caso da disciplina, nós vamos trabalhar nessa região aqui do ultravioleta visível, né, então pegando aí o espectro visível das cores e um pouquinho do ultravioleta. Aqui um exemplo de como que a gente fala dessa interação da luz com a matéria, né? Então, a gente utiliza cubetas, e aí dentro do equipamento um feixe de luz, e que esse feixe de luz que passou pela minha amostra, ele vai para um detector, e aí o detector que me dá a resposta da absorvância ou da transmitância. E as curvas analíticas, né? Os gráficos, onde nós teremos a variação da interação da luz com a matéria em função da concentração, que é a lei de Lambert-Beer, que é ela que a gente aplica para determinar a concentração. Então, como é que funciona? Eu tenho amostras que eu sei a concentração, meço o valor da absorvância e traço o gráfico. Aí eu vou pegar a minha substância desconhecida, que vou fazer a leitura da absorvância, e de acordo com o valor dessa absorvância, a gente interpola aqui no gráfico e determina o valor da concentração. Já nas técnicas eletroanalíticas, é esse sisteminha normalmente que a gente utiliza, né? Então, solução aquosa, eu vou ter um eletrodo, que a gente chama eletrodo de referência, e um eletrodo indicador. Então, a variação de potencial que existe, que na verdade acaba sendo uma pilha, né? Eu meço por meio de um potenciostato, que são equipamentos utilizados, então, na eletroanalítica. Obtenho resultados diferentes, né? Também um gráfico, então, aqui no caso, um exemplo de voltametria, que eu fiz a variação do potencial aplicado, potencial elétrico aplicado na minha amostra, e obtive como resposta a corrente gerada. Então, a partir desses dados, eu traço também uma curva analítica, né? Então, eu obtenho a corrente máxima, que é no ponto máximo aqui, num determinado valor de potencial, e aí veja que nesse gráfico A, eu tenho o meu voltamograma em diferentes concentrações. E aí, depois disso, então, com esses dados, eu traço uma curva analítica, aqui, na verdade, essa é uma adição de padrão, de variação de concentração em função da corrente medida aqui, obtida aqui pelo voltamograma. Então, eu tenho amostras conhecidas, de concentração conhecida e o valor da corrente. E aí, com isso, no caso da adição de padrão, eu faço uma extrapolação para minha concentração zero, certo? Mas nós vamos conversar detalhadamente sobre isso. Os nossos módulos, né? Então, disciplina de 40 horas, 4 módulos, um iniciando dia 8, o segundo dia 22, o terceiro dia 3 e o quarto dia 15. Os módulos compostos, né, com a trilha de aprendizagem, com o tema, com a aula ao vivo, o material de apoio e referências e atividade avaliativa, e também os nossos laboratórios, as nossas aulas práticas no laboratório virtual. O
quarto módulo, pessoal, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser dividido, né, que é o módulo que a gente vai tratar as técnicas eletroanalíticas, ele vai ser dividido em 3 partes. Uma parte que envolve uma introdução às técnicas eletroanalíticas, uma segunda parte que envolve a técnica de potenciometria e a segunda parte que envolve voltametria. Então, cada uma dessas partes ela é composta por um vídeo, do qual apresenta a técnica, depois a leitura de um artigo, aqui no caso, eu peguei a parte que envolve potenciometria, então, a leitura do artigo de análise potenciométrica, que é um artigo de revisão, a disponibilidade específica da leitura do capítulo de livro, né, e que, na verdade, pode ser qualquer um das nossas referências biográficas, mas eu disponibilizo lá um do Skug, e depois uma atividade breve de fixação de conteúdo que ela não é obrigatória, para a gente manter um pouquinho o que é apresentado nas unidades do Saga. E com isso, então, e depois a atividade avaliativa do módulo completo, certo? Então, a aula web desse módulo, ela está bem antecipada do fim, para que a gente tenha tempo hábil para discutir, apresentar e tirar todas as dúvidas necessárias. Mas esse terceiro módulo houve uma pequena diferença, e isso vocês vão perceber que acontece também em outras disciplinas. Então, as nossas aulas ao vivo, dia 19 de agosto, 26 de agosto, 9 de setembro e 16 de setembro. Então, logo no comecinho do quarto módulo. E os nossos laboratórios virtuais, né, que serão no terceiro módulo, que é a determinação de ferro em leite em pó por espectrofotometria de absorção atômica, segundo módulo, e determinação de sódio e potássio em bebida isotônica por fotometria. Né? Então, lembrando que esses laboratórios, eles estão inseridos no módulo e são super importantes, né? Porque com eles é que a gente vai desenvolver as nossas habilidades e competências laboratoriais, né? Então, mesmo que sendo no virtual, a gente tem a capacidade de desenvolver essas habilidades. Então, é muito importante que vocês realizem essas aulas, que leiam um roteiro com atenção, para que possam realmente usufruir dessa ferramenta de ensino. Avaliação, seguimos o padrão, 4 atividades avaliativas, uma em cada módulo, a participação nas aulas ao vivo e avaliação presencial obrigatória, lembrando o peso de cada uma delas, de 48% e 52%. No nosso caso, pessoal, nos módulos que tiver laboratório, né, a gente vai ter uma atividadezinha extra, mas que vai valer os 10% total, certo? Então, eu já fiz isso em outras disciplinas. E com isso, né, mantemos o sistema de que média maior que 6 aprovado, menor que 6 exame, com a possibilidade de fazer o exame para a recuperação dessa nota. Nós temos um privilégio, né, que os grandes clássicos da química analítica, eles estão disponíveis nas nossas bibliotecas virtuais, tanto na minha biblioteca como na Pearson. Então, o Vogel, o Harris, o Skug, o Silverstein, o Ewing, são livros clássicos, pessoal. Então, eu costumo dizer que você, como químico, não pode formar sem ter lido ou conhecido esses livros. Porque se alguém numa entrevista ou numa conversa fala assim, nossa, e aí, você gosta do livro do Vogel? E você falar que Vogel, ele já vai duvidar da sua formação, né? Então, é muito importante que vocês criem o hábito de olhar esses livros, de ler esses livros, de estudar por esses livros, né? Porque são muito importantes, com linguagens acessíveis. Eu sou fã do Skug, né? Então eu utilizo ele tanto como fundamentos de química analítica, ele tem um livro de análise instrumental, então vale a pena, porque são livros modernos, com muita ilustração, com textos extras, então que é muito importante que vocês conheçam e estudem por eles. Vocês têm o meu contato, né? Então, sempre, desde sempre, né? Mas lembrando que o contato oficial da disciplina é pelo Aprender, né? Então, em todas as disciplinas, vocês têm o fórum de discussão, e é importante que vocês coloquem as dúvidas lá, para que outros colegas também vejam, né? O meu e-mail de contato e o meu WhatsApp, que vocês podem tirar as dúvidas que forem necessárias,
certo? Mas lembrando que o oficial é pelo fórum. Bom, pessoal, finalizo aqui a apresentação da disciplina. Espero que vocês usufruam dela, possam usufruir da minha experiência e do meu gosto por essa disciplina e que tenham sucesso, tenham paciência com o processo de aprendizagem, que vocês se organizem para cumprir as atividades e as leituras e os estudos e que certamente eu estou à disposição para o que for necessário. Então, um abraço para vocês, pessoal, e até a nossa primeira web aula. Tchau, tchau.